dia. Confesso que nunca esperava estar numa situação como essa, mas as coisas acontecem na vida da gente. E com muita humildade é que eu compareço a esse evento. Tenho muito mais a aprender do que ensinar aos senhores. Modestamente, um tempo atrás, foi um pessoal do sistema financeiro conversar comigo no gabinete, e eles chegaram e falaram o seguinte: fale de economia. Eu olhei para eles e falei o seguinte: espera um pouquinho, que eu estou indo ao Sírio-Libanês, dar uma aula de medicina, depois eu volto para cá para falar de economia para vocês. Então, quando eu falei naquele momento que eu não entendia de economia, isso eu esperava que a grande mídia fosse levar para o lado da humildade. Será que nós temos que entender de tudo para se apresentar a um cargo tão importante como esse? E, afinal de contas, quem botou o Brasil nessa crítica e caótica situação econômica, se não foram os economistas? Então, ainda bem que não pode ser acusado de mergulhar o Brasil nessa situação de quase insolvência por não entender daquele assunto. Um presidente é como um técnico, ele não vai jogar bola, não vai entrar em campo. Ele tem que ter o discernimento, a humildade, ele tem que ter força para buscar soluções para os problemas. Tem um velho ditado que diz, né? O que não tem solução, solucionado está. O Brasil está próximo disso, mas nós pensamos de maneira diferente. Às vezes pergunto, qual seria suas primeiras medidas? Que providência você tomaria? Primeiro, eu pediria a bênção de Deus para o nosso Brasil. Essa é uma realidade. Há 4 anos, há 3 anos e pouco, após as últimas eleições, eu fui reeleito para o 7º mandato de deputado federal do Rio de Janeiro. Eu pensei comigo mesmo, como eu posso chegar lá, na presidência, sem ter um grande partido, sem fundo partidário, com grande parte da mídia batendo em mim o tempo todo, porque eu tenho oposição. E eu fui lá naquele livro preto chamado Bíblia, sou cristão, e vi lá João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nos primeiros momentos que eu falava sobre isso, a imprensa sempre perguntava: sem mentir, tu não vai chegar, porque essa é uma regra da política brasileira. E eu responderia: então não chegarei. Comecei a andar pelo Brasil, buscar quais são os grandes problemas e como resolvê-los sem dinheiro. Que não adianta me perguntar, me questionar aqui sobre, por exemplo, investimento. Nós estamos praticamente insolventes, quase todo o nosso orçamento está com despesa obrigatória. Fui lá ver Roraima. Por que o Roraima não vai para frente? Problema ambiental e problema indigenista. Como resolver essa questão? Eu sei que existem outras fontes de energia, como eólica, a solar, mas lá tem o potencial ainda para a velha hidrelétrica. Como fazer uma hidrelétrica, dar energia para Roraima, que é o pedaço de terra mais rico do mundo e que está simplesmente inviabilizado por questão indigenista e ambiental? Primeira questão, associei o agronegócio. Vamos fundir os ministérios da Agricultura e Meio Ambiente. Vamos acabar com essa briga? Vamos deixar que ONGs internacionais venham interferir na nossa política ambiental aqui. Ninguém quer o mal para o meio ambiente. Nós vamos buscar solução para isso. Daí, a gente começa a ver qual o maior problema do Brasil para alguém administrar sentado na cadeira presidencial. O maior problema, ao que eu vi ao longo dos 30 anos, estando por fora, é o parlamento.
nós temos que driblar o parlamento ou trazer o parlamento para o nosso lado. E como? Tive a grata satisfação de encerrar ao meu lado, por exemplo, o deputado Onyx Lorenzoni, que tem feito esse trabalho. Hoje fizemos mais uma reunião, chegamos a 110 deputados, cuja intenção deles, simpatia, será anunciada hoje à tarde, lá no Salão Verde. São pessoas que vão estar conosco, independente da orientação partidária. Porque, lamentavelmente, nas indicações políticas, os partidos políticos, seus líderes, funcionam como líderes sindicais. E tem muita gente boa dentro do Congresso Nacional. Essa foi a estratégia para trazer o pessoal para o nosso lado. Porque a única certeza que nós temos, que a continuar fazendo política dessa forma, não chegaremos a lugar nenhum. Voltando à velha Roraima ainda, que há interesses regionais, aqui o Brasil são vários Brasis. Qual o potencial daquela área? Tem potencial para o agronegócio? Tem. Tem na questão mineral? Sim. Entre outros. Como a gente vai fazer uma hidrelétrica lá, se o mundo pode levantar barreiras para nós, levando-se em conta essa questão, que são armas na mão deles, a questão indigenista, a questão ambiental, a questão de direitos humanos. Vamos nos aproximar de países que, economicamente, nós temos a lucrar, e eles também. O nosso comércio não pode continuar feito pelo viés ideológico. O Mercosul foi muito bem gestado. Ao longo do tempo, ele simplesmente mudou de lado, passou a ser uma arma para uma grande política que integre no bolivarianismo o nosso Brasil. Há poucos meses, o senhor presidente Michel Temer tentou, aquela área da Amazônia, conhecida como Renca, abrir a iniciativa privada a empresas que viessem explorá-la. Por não ter uma retaguarda forte ao teu lado, foi obrigado a recuar da sua proposta. Nós não queremos anunciar nada para Roraima sem a certeza que, após o seu anúncio, nós faremos valer a nossa soberania nacional. O caso de Roraima se estende para quase todo o Brasil. Nós estamos sendo inviabilizados. O homem do campo, que tem a ver com a cidade, que muita matéria-prima vem do campo para os senhores, na questão ambiental, na questão de reservas indígenas, na questão de quilombolas, entre outras. O meu estado do Rio de Janeiro poderia estar lucrando bilhões de reais por ano com a nossa Baía de Angra para o turismo, mas, por ter sido demarcado uma área como Estação Ecológica de Tamoios, onde, em 29 acidentes geográficos, um perímetro no raio de 1 quilômetro, nada pode ser feito, Angra dos Reis passou a ser um problema para o Rio de Janeiro, e por que não dizer para o Brasil? E agora a violência chegou lá com tudo. O fuzil que basicamente só tinha no Rio, também foi lá para aquela região. Como fazer a Baía de Angra lucrar? Como fazer a região da foz do Rio Ribeira de Iguape, em São Paulo, Cananéia, Iguape, Ilha Comprida, a mesma coisa? Temos lá também uma estação ecológica, conhecida como Jureia. Ninguém quer maltratar o meio ambiente, mas outros países usam essas áreas, semelhantes à nossa, ou não tão boas como a nossa, para o turismo, e garante a sua economia. Uma coisa muito importante, já que o tema é livre, é isso mesmo, né? Para vocês terem uma ideia do fosso ideológico que nós chegamos. No livro do senhor Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, nas páginas 198 e 199, ele conta uma história de como a Venezuela entrou no Mercosul. Com todos os problemas que naquela época esse país já tinha, até pela cláusula democrática, nem podia ter entrado. Ele diz claramente que, para tentar convencer o governo do Uruguai, a senhora Dilma Rousseff, um avião nosso foi buscar o homem de confiança de Pepe Mujica.
E ele chegando aqui no Brasil, começou a notar alguma coisa que a senhora Dilma falava, e isso está no livro do Pepe Mujica, não está na minha cabeça apenas não. Ela disse em certo momento para ele: rasgue isso, essa reunião não existiu. Nós temos que afastar o Paraguai nesse momento e trazer a Venezuela para cá. E o que surpreende no livro, narrado por Pepe Mujica, que a senhora Dilma Rousseff, naquele episódio, deixava mais do que claro que ela tomava decisões de Estado, ouvindo as inteligências cubana e venezuelana ao lado da ABIN. Essa questão ideológica, nós temos que lutar contra ela. Esse não é o Brasil que nós queremos. O Brasil que nós queremos é um outro. É nos aproximar de países importantes, como tenho sinalizado aos americanos, quando uma recente viagem ao sul da Ásia, né, uma viagem rápida, mas onde eu paguei dos meus próprios bolsos essa despesa, a imprensa massacra que eu usei dinheiro da Câmara, mas não tem, você leva em conta aí, no meu caso, discutir esse assunto aqui, como tive em Israel, como nós temos no Brasil aqui uma comunidade árabe enorme, e vive em paz com os judeus. O nosso Brasil tem um potencial inimaginável. Eu cito muito Israel, olha o que eles não têm, veja o que eles são. Aí vem para o Brasil, olha o que nós temos, o que nós não somos. Como mudar isso tudo? O que está faltando? E eu tenho dito, a gente precisa de um presidente que chegue lá de forma isenta, que transmita confiança, que diga que vai, diga e realmente faça, honre seus compromissos, respeite as leis. Se não concordar com uma coisa, socorra-se do parlamento, que evite que o nosso Supremo Tribunal Federal continue legislando, bem como o próprio Conselho Nacional de Justiça legisla também, como legislou na questão da audiência de custódia, como a turma do STJ há pouco tempo decidiu que qualquer coisa que alguém venha falar para um policial que o aborde, qualquer coisa, isso passa a ser liberdade de expressão. Então, um presidente que chegue lá e nomeie, escale o seu time. Não quero citar nomes aqui. Quem é o nosso ministro da Ciência e Tecnologia, tão importante para vocês, para todos nós, para o Brasil, para a juventude? Qual foi o critério que ele foi para lá? Ele teria iniciativas para levar avante boas políticas para esse ministério? Ele nos chama a atenção uma pessoa que vai estar lá para realmente buscar aí a quarta revolução, colaborar na busca da quarta revolução industrial, ou está lá para garantir 20, 25 votos do seu partido para o presidente de plantão? Eu tenho dito, vou botar alguns ministérios, vou botar alguns generais nos ministérios, caso eu chegue lá. Qual o problema? Os anteriores botavam terroristas e corruptos, ninguém falava nada. E não vou indicar um general, um almirante, um coronel ou um brigadeiro pelas suas estrelas, mas pelo seu passado. Como tenho conversado, o coronel Marcos Pontes, o nosso astronauta, que nos orgulha, e eu tenho dito a meus colegas parlamentares, se alguém tiver um melhor do que ele, como já conversei com o Marcos Pontes, Marcos, você está fora, vamos botar o melhor lá. Quem vai ser o ministro da Fazenda? Tem uma pessoa que, graças a Deus, tem me colaborado comigo, está sendo meu conselheiro, o senhor Paulo Guedes. Eu até pergunto, meu Deus, o que ele viu em mim? Que é um homem que tem uma vida exemplar, um tremendo economista, que nunca esteve em governo nenhum, que se aproximou para colaborar. Eu dou graças a Deus por ter chegado ao nosso lado, e assim, muitas outras boas pessoas estão chegando para responder as perguntas aqui que eu estava acompanhando, né? Ou a pessoa adequada é ele, não seria eu. Eu tenho humildade para dizer isso.
E tenho falado para ele e para outros, eu tenho que confiar 100% em vocês. Agora, se o partido X indicar, eu vou ficar torcendo para que o Sérgio Moro não se lembre de mim. Que eu quero conversar com ele um dia, se ele, obviamente, quiser conversar comigo, em qualquer lugar do Brasil, menos em Curitiba. Estou com 63 anos de idade. Fiquei 17 no nosso Exército Brasileiro. Um exemplo de instituição que, nos momentos difíceis, se lembram dos militares. São os primeiros a serem lembrados. A gente vai para a reforma da Previdência. Temos que fazer? Vamos discutir a reforma da Previdência. Essa proposta pelo senhor Meirelles é remendo novo em calça velha. Temos um filtro pela frente, Câmara e Senado. Temos que ver algumas especificidades. Quando na primeira proposta bota o nosso policial militar para 65 anos, eu pergunto, o fuzil é uma arma ou uma bengala? Quando vem para as Forças Armadas, sinalizando para o futuro fazer a mesma coisa, eu até topo. Mas vamos dar os mesmos direitos e garantias aos militares que os demais têm. Mas isso é uma discussão para mais para frente. Temos que começar a mexer na estrutura do Brasil. Temos que ter um presidente que governe pelo exemplo. Hoje, arroz, feijão e ovo. Amanhã, ovo, arroz e feijão. Temos que diminuir essa quantidade enorme de ministérios, que eu duvido, né, pode ser que esteja equivocado, que o próprio senhor presidente conheça todos os seus quase 40 ministros. Quando a gente era garoto, eu estou com 63, a gente conhecia o nosso time de futebol, né, na ponta da língua. Hoje nós conhecemos o Supremo na ponta da língua. E, lamentavelmente, muito lamentavelmente, de forma como muitos de nós não gostaria que fosse conhecido. Então, voltando ao caso da Dilma, né, mais ou tão grave que a corrupção é a questão ideológica. E nós, os senhores, que eu tenho sempre falado, não pode continuar sendo tratados como inimigos, assim como o produtor rural. Os senhores têm dito para mim muitas vezes que o trabalhador vai chegar um momento, vai ter que decidir menos direitos de emprego ou todos os direitos de desemprego. Um conhecido economista me criticou esses dias aí. Teve tudo quanto é governo. A estatizante. Eu lembro, alguém acha que Itaipu Binacional poderia ser feito pela iniciativa privada naquela época? Não. Assim como grande parte da infraestrutura do Brasil que hoje temos, graças àquele período. Alguma coisa de errada foi feita? Foi. Mas eu lembro em 2002, quase perdi meu mandato. Não por ser cassado, apesar de ter respondido mais de 30 processos de cassação dentro da Câmara. Nenhum por corrupção. Todos por questão de ideológica ocupar a tribuna. Eu lembro que chegou lá uma proposta de reforma trabalhista, muito parecida com essa última aprovada no governo Temer. Eu votei favorável. Tá? O presidente era FHC, o ministro era o senhor Francisco Dornelles. Quase perdi o mandato porque a internet existia naquela época, não como hoje, mas nós que votamos daquela forma fomos massacrados, dizendo que nós votamos para acabar com o fundo de garantia, hora extra, licença gestante, férias, 13º, fundo de garantia e etc. Quando eu votei essa reforma o ano passado, eu confesso que eu pensei, pô, vou passar por tudo aquilo? Mas resolvi, falei, vou. Porque não adianta eu querer salvar o meu mandato e o Brasil se afundar na economia. E votei favorável. Não tive tantos ataques assim, mas os reflexos positivos apareceram, se bem que, eu confesso aos senhores, eu jamais quero ser patrão num Brasil com essa legislação. O discurso
o contrário é bom para ganhar voto. Não estou contra patrão, muito menos contra empregado. Nós temos que buscar o meio termo. A cruz é pesada, mas eu acredito que juntos, não eu sozinho, que apesar de me chamar Messias, não sou o salvador da pátria, nós temos como evitar que esse grande avião bata na montanha. E mais ainda, pode ser boa notícia para os senhores, no pessoal da economia que me assessora, eu sou o capitão do Exército, sou artilheiro, entendo de derivada, integral, um montão de coisa aí, mas de economia, não estudei economia. E eu tenho levado para quem me assessora na economia os problemas, como se fosse um dono ou dona de casa. Dá para manter a inflação baixa, diminuir a taxa de juros, um dólar que não atrapalhe quem queira exportar ou quem queira importar, começar a pagar essa monstruosa dívida interna, que está na casa dos 3 trilhões e 600 bilhões, sem aumentar impostos. A resposta da equipe foi sim, eu fiquei feliz. Porque o cozinheiro vão ser eles, eu estou dando os ingredientes. O ingrediente mais importante é 100% da confiança. E tenho dito, nós não podemos tomar uma medida e depois voltar atrás, porque não vai dar certo. Não podemos errar. Nós temos que valorizar os senhores, que sem patrão não tem empregado. É uma coisa tão simples. Não queremos, como alguns têm feito, né? Mas por necessidade, levar suas empresas para o Paraguai, que está crescendo quase 7% ao ano. Por que o Paraguai está crescendo? Mudou o regime. Saiu aquele cidadão chamado Lugo, que tinha um comportamento completamente diferente de quem é cristão, e entrou outro lá. E agora, tive a grata satisfação que o recém-eleito presidente do Paraguai, né, Marito, quer conversar comigo. Fico muito feliz. Lógico que tem interesse. O preço da nossa energia, Itaipu, o senhor Lula e a senhora Dilma, grande parte do recurso nosso, bancaram a construção de linha de transmissão de Itaipu para Assunção do Paraguai. São nós irmãos, sim. Mas nós estamos com energia sobrando. Se o Brasil começar a crescer, o que vai acontecer com a nossa energia elétrica? Eu acho que vai faltar. Até porque, se as hidrelétricas começarem a buscar dar vazão, nós vamos ter falta d'água mais cedo, pior do que as últimas crises de água que nós tivemos pela frente. Em parte, os senhores dependem do gás da Bolívia para o parque industrial aqui de São Paulo, basicamente. Então, a questão energética, que devo ser perguntado sobre isso agora, passa por nós aplicarmos, né? Trabalharmos para que nós tenhamos energia no Brasil. Podemos ser apaixonados por qualquer outro país, mas o nosso, em primeiro lugar, quando se fala em Bolívia, se volta na questão indigenista, eu pediria aos senhores, por favor, que eu ficaria muito feliz se vocês, os senhores e senhoras, né, lessem com muita atenção a emenda constitucional 81 de 2014, que relativizou a propriedade privada. Mas nós temos que integrar o nosso Brasil, nós temos que facilitar a vida de quem quer investir, de quem quer empreender, de quem quer produzir, né? Desburocratizando, desregulamentando. E a felicidade que eu tenho junto à equipe econômica nossa, que está se formando, é que vão buscar isso aí. Nós queremos dar uma grande sinalização no começo de um possível mandato, se essa for a vontade de Deus, para nós fazermos realmente o Brasil grande. Para que nós, os senhores em especial, não saiam do Brasil e cheguem recebidos lá fora com o manto da desconfiança. Isso acontece conosco, até em viagem de turismo. Que nós realmente sinalizemos com um grande país que nós merecemos ter pelo nosso potencial. O nosso povo é manso. O nosso povo, falta ainda meios, né, instrução para eles, alguns dizem educação, para que eles possam realmente colaborar lá na ponta da linha com a nossa economia,
que resolvendo isso, buscando soluções nesse sentido, eu acho que as outras questões, como diz no jargão militar, caem pela tabela. Muito obrigado.